Bom, sem delongas, né? Eu gostaria que você pudesse pegar a tua Bíblia, né, para a gente compartilhar agora a palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela sempre nos ajuda, ela sempre nos instrui, né, para que nós possamos aí saber como proceder na presença de Deus, né? Todas as coisas me são lícitas, né, mas nem todas convêm, né? Então o sentido da palavra de Deus é isso, é nos mostrar o que convém, né? O que nós aí podemos fazer para a gente ter uma vida que agrada ao nosso Senhor, né? Isso independentemente de religião, né? Não é questão de religião, é questão de cristianismo, né? De sermos cristãos, né? Então nós precisamos aí aprender a ler a Bíblia, né? Aprender a ter esse costume para que a gente possa aprender a viver, né, irmão? Deus, quando ele nos ensina, quando ele nos mostra através da palavra dele, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, né? Deus quer o nosso bem, né, irmão? Deus não ia passar algo para a gente fazer que pudesse nos fazer mal, pelo contrário, né? O que Deus passa para nós é para que nós possamos ter uma vida melhor, né? Para que a gente possa viver bem e desfrutar, aí como a palavra de Deus fala, o melhor dessa terra, né? Então a gente precisa de aprender a viver. Deus, quando ali levou o povo ao deserto, né? Ele colocou ali algumas normas, né? Que foram as leis, e essas leis foram para que o povo pudesse ali se organizar, para que eles pudessem praticar o bem, para que eles pudessem aí, como sociedade, saber viver juntos, né? E quando Deus fez todas essas coisas, foi para que nós, como seres humanos, pudéssemos viver em sociedade de uma forma justa e igual para todos nós, né? Para que todos pudessem experimentar aí as coisas boas que Deus tem nos dado, né? O sol nasce para todos, como fala lá em Eclesiastes, né? A natureza alimenta a todos também, né? Então, nós precisamos de entender que Deus, ele fez todas essas coisas para que a gente pudesse aí andar de uma forma boa para nós mesmos, né? Então, tudo que Deus nos ensina através da palavra, tudo que Deus ensina através da Bíblia, todos os preceitos que Deus tem passado para nós, é para o nosso bem, né? Embora tenha algumas coisas aqui, meu irmão, que vai de encontro à nossa própria vontade, né? Vai de encontro aí ao nosso querer, mas até a gente, né? Nós, seres humanos, né? Não sabemos nem assim, fazer as coisas que Deus quer, porque às vezes nós gostamos de coisas que são contra a palavra de Deus, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, meio não né, falando que, assim, julgando ninguém, né? Mas, por exemplo, quando a Bíblia fala de dependência, de algo que nos domine, né? Para a gente sair fora, eu vou pegar aqui o exemplo do cigarro, né? Deus fala assim, olha, que nada venha te dominar, que nada venha, né? Fazer de você um escravo, né? Ou o caso da bebida, que era o que era mais usado na época, né? Desde do Antigo Testamento até os nossos dias, né? O pessoal beber demais e Deus fala, olha, vocês não podem ser beberrões, vocês, né, não se embriaguem, porque Deus já sabia que tudo isso provocava mal para a nossa saúde, né? Então, quando Deus fala para a gente não beber, quando Deus fala para, né, assim, fazendo um comparativo, né, a questão do cigarro também, né, porque, pastor, lá na Bíblia fala que não pode fumar, não fala não, meu irmão, mas ele fala de que aquilo que nos domina, né, e coisas semelhantes, né, semelhante à bebida, semelhante àquilo que nos domina, o cigarro também né, ele é vício, né, então, ele prejudica a nossa saúde. Aí Deus olhando para nós, o amor de Deus é tão grande que Deus fala, não faz isso, né? É igual nós fazemos com nossos filhos, né? Oh, meu filho, não faz isso, não faz aquilo, não vai por esse caminho, né? Veste uma blusa, não sai, né? Não toma banho quente, sai, né? Que são, assim, pequenas regras que os nossos pais, né? Principalmente a nossa mãe, né? Faz aí conosco, mas é para o nosso bem. E a gente fica sem entender, fala, minha mãe é chata, né? Meu pai é chato, né?
E às vezes a gente fica olhando para Deus e achando que Deus é chato, mas o que tem, né? Não, o que tem não, irmão. Deus quando fez isso, Ele começou ali nos amar desse tanto, ele quer o nosso bem, Ele sabe que se você beber demais, você vai ter uma cirrose, né? Você vai falar besteira, você vai magoar as outras pessoas, né? Você vai se prejudicar e prejudicar aqueles que te amam, né? E quando fala do cigarro, a mesma coisa, você vai prejudicar aqueles que te amam e também vai prejudicar a sua saúde. Então Deus quer, meu irmão, em todas as coisas o nosso bem, né? E eu gostaria nessa noite de nos chamar a atenção com relação a isso. Eu gostaria que você pudesse pegar a tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, para que Deus venha aí também nos ajudar, né, irmão? Nós precisamos ser ajudados, né? Igreja é para isso, né? Muitas pessoas acham, falar, quando eu for santo eu vou para a igreja. Não, meu irmão, você precisa ir para a igreja do jeito que você está, né? Se você, pastor, eu fumo, eu não vou na igreja. Não, mas vai fumando, que Deus vai te libertar, né? Deus vai transformar a tua vida. Você precisa ser transformado. A igreja é um hospital, irmão. É um hospital espiritual, né? E você vai chegar ali com os seus problemas, suas dificuldades, os seus vícios. Deus vai te limpando, né? Os irmãos vão ajudando, vai te mostrando a palavra de Deus. Você vai transformando o teu coração, você vai transformando a tua vida. E de repente, meu irmão, ali, num certo tempo, a tua vida é transformada, você vai abandonar todas essas coisas, né? Mas é assim no hábito, na luta, no dia a dia, né? A vida nossa é essa, irmão, né? Deus não... Às vezes a nossa cura, ela não vai ser um passe de mágica, né? Aí eu batizei, agora eu sou santo. Não, meu irmão, você batizou, agora você vai entrar no processo de santidade, né? Deus vai te ajudando a você lutar contra as suas fraquezas, os seus pecados, os seus medos. E à medida que você vai vivendo, né, é o que fala a palavra, né, que de glória em glória, né, de luta em luta, de vitória em vitória, Deus vai te transformando, né, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo, né? Então que Deus venha te ajudando, né, venha me ajudando também, ajudando todos nós, para que nós possamos aí, a cada dia, ter a nossa vida transformada e que nós possamos cada vez mais ficar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, está falando aí no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, fala assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vontade de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vós revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, meu irmão? É a palavra que Deus tem para nós essa noite, né? Quando a palavra fala gentios aqui, né, está se referindo às pessoas que vivem, né, de qualquer forma, não acreditam em Deus. Era a maneira deles se referirem no passado, né, as pessoas que não importavam com os preceitos de Deus, né, que não eram judeus, né, também se usava a questão dos gentios, né, mas porque os judeus tinham as leis de Deus com eles, né, eles viviam na lei de Deus. Os gentios não seguiam a lei de Deus, né? Então, quando ele usa aqui, né, para que a gente não venha aí andar como também andam os gentios, né, ou aqueles que não seguem os preceitos de Deus, né? Ele está falando isso, olha, meu irmão, minha irmã, nós, né, o Paulo está falando, testificando no Senhor, né, não andeis como os gentios, né, não andei como aqueles que não têm os preceitos de Deus, ou que não têm
aí a palavra de Deus no coração. Eu não vou colocar regras e leis, meu irmão, porque a palavra de Deus, se você colocar ela como regras e leis, você vai talvez endurecer até o seu próprio coração, né? Falar, agora eu vou ficar debaixo de lei, né? O lei é no passado, é o Antigo Testamento, agora nós estamos na graça. Mas a graça também, meu irmão, ela nos ensina a viver, sabe? Ela nos ensina a proceder, né? Não é porque estamos na graça que nós podemos viver de qualquer forma, né? Não é porque estamos na graça e Deus é amor que nós podemos praticar todas as coisas, né? Aqui nós estamos já no Novo Testamento, nós estamos aqui recebendo a instrução do nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, né? Um dos maiores pregadores aí, evangelista de todos os tempos, né? Que foi ali no mundo conhecido da época, circulou por quase todos ali os lugares que podia circular. Paulo esteve ali, dedicou a sua vida a tudo isso. E o Paulo, nesse decorrer da vida dele, ele então fala essas palavras, fala, meu irmão, minha irmã, olha, né, nós somos comprados, nós somos transformados, nós aceitamos Jesus, nós temos o cristianismo, nós temos Cristo no nosso coração. Então, o nosso proceder, ele não pode mais ser como de antigamente, né? Quantos irmãos estão na igreja e pensam, pastor, não tem nada a ver ir ali na boate, não tem nada a ver tomar um copo de vinho, de bebida, né? Não pode embriagar, e a gente vai colocando todas essas situações, né? Mas o que Deus está falando para nós, meu irmão, é isso. Olha, essa vida do passado, que talvez muitos de nós tiveram, eu, graças a Deus, eu cresci dentro da igreja, eu não tive esse problema de bebida, de cerveja, né? Na verdade também eu não gostei, não gosto, né? E nunca tive problema com isso, graças a Deus, né? Mas tem irmãos que tem, né, que gostam de bebidas fortes, né? E pensam, pastor, não tem nada a ver, né? A gente não pode ficar embriagado, mas, né? Olha, meu irmão, Deus está falando para nós, olha, toma cuidado com muitas coisas que estão acontecendo, né? Porque nós vivemos debaixo da graça, mas a graça, ela tem também as suas normas, os seus ensinamentos. Vou colocar aqui ensinamentos que é mais, né, assim, fácil da gente entender, e eu não quero nessa noite fazer uma pregação aqui de exortação, mas eu quero te convidar, meu irmão, a compreender a vontade de Deus para a nossa vida, a entender que Deus quer o melhor para nós, né? Então ele fala assim, olha, nós precisamos, primeira coisa mesmo, para que a gente possa reconhecer. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui, meu irmão, as pessoas podem, né, que talvez vão assistir o nosso vídeo, pode ser católico, pode ser aí, né, da igreja batista, pode ser da igreja pentecostal, ou qualquer, né, placa de igreja, mas na verdade todos nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero falar nessa noite, que esse sentido, o caráter cristão, né, ele tem que estar no nosso coração. Mas tem algo, meu irmão, que bloqueia, sabe? Tem algo que bloqueia o nosso coração, o coração do ser humano, de entender essas coisas, né? Porque quando o Paulo fala assim, olha, que os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Aí fala aqui, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. Eles não se importam com a vida de Deus, com os preceitos de Deus. Por quê? Porque eles vivem aqui na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles acham que eles que estão certos, na razão deles, né, eles estão certos. E essa vaidade dos próprios pensamentos, né, de achar que eu que estou sempre certo, né, tá todo mundo errado, Deus está errado, eu é que estou certo, a palavra de Deus está errada, eu que estou certo. Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu vivo do jeito que eu quiser. Deus, se quiser, lá no final, Deus é amor, vai salvar todo mundo, né? Que não há condenação, não há inferno, não há nada que venha me condenar, né? Então, meu irmão, a gente vai aí com esses pensamentos, né? E vivendo na nova vaidade do nosso pensamento, e isso, meu irmão, obscurece o entendimento, né? Por que a gente não consegue aproximar muito da palavra de Deus, né? Por que a gente não consegue aproximar muito das coisas de Deus? Porque talvez a vaidade dos nossos próprios pensamentos obscurece o entendimento, né, de Deus na nossa vida.
né? É por isso que há tanta dificuldade no nosso meio, às vezes, né, de vencermos algumas coisas que já eram para ter sido vencidas, né? Como se todas as pessoas, né, pudessem entender o cristianismo, a vontade de Deus, meu irmão, eu tenho certeza, meu irmão, que não haveria tanto preconceito no meio da sociedade, que não haveria aí tanta divergência na sociedade, que não haveria tanta desigualdade social no meio da sociedade. Mas, né, como todos vivem, né, segundo a sua própria vontade, aí obscurece o entendimento das coisas de Deus, né? Quando nós vivemos, meu irmão, dentro da nossa própria vontade, nós vamos obscurecer as coisas de Deus, né? Nós vamos estar ali, né, tirando as coisas de Deus da nossa vida, né? É por isso que nós temos tanta luta, né, às vezes dentro da igreja, com as irmãs, né, questão de roupa, de decote, com os irmãos, né, que não gostam de orar, que oram pouco, ou que lê a palavra de Deus pouco, que não se envolve com a obra de Deus, que não gosta de fazer caridade, né? Mas por quê? Porque às vezes a gente fica pensando, pastor, eu só quero ser crente, vou sentar no banco, vou embora, para mim tá bom, né? E aí vive no seu próprio pensamento, na sua própria vontade, sabe? E ali vai obscurecendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, é que nós pudéssemos experimentar, né, a boa e agradável vontade de Deus, né? E às vezes a gente não experimenta isso, por quê? Porque a gente não consegue enxergar na palavra de Deus o que Deus tem de bom para nós, o que Deus quer fazer na nossa vida de bom, né? Às vezes, meu irmão, Deus quer que o nosso casamento seja um casamento feliz, Deus quer que a criação dos nossos filhos seja uma criação de filhos bem-sucedida, Deus quer todas essas coisas, e todas essas normas, todos esses ensinamentos estão na palavra de Deus. Deus te ensina a criar o seu filho, Deus te ensina você proceder no teu trabalho, Deus te ensina você proceder no seu dia a dia, Deus te ensina você a fazer o bem. Está tudo aqui na palavra de Deus, está tudo na Bíblia, irmão. É só a gente ler. Deus nos ensina até como vencer o pecado, Deus nos ensina como a gente vencer as nossas dificuldades. Deus nos ensina a gente passar por cima das nossas limitações. Deus nos ensina todas essas coisas, meu irmão. Está aqui no manual do cristão, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos de começar a olhar essas coisas, meu irmão, mas sem colocar no nosso coração, né, os pensamentos da nossa própria vaidade, daquilo que nós achamos, sabe? Então, quando a gente começa a olhar para as coisas de Deus, a gente vai entender que Deus, ele quer sim nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir, sabe, meu irmão? E eu fico muito triste porque muitas pessoas hoje dentro do Evangelho têm os seus próprios pensamentos e até contra a vontade de Deus e têm colocado essas coisas dentro da igreja, sabe? Essa semana eu não quero entrar em questão, só vou fazer um comentário, né? Que fizeram uma pergunta para o André Valadão. O André Valadão está sendo massacrado na igreja, né? Porque perguntaram para eles, né, que havia lá na igreja 2 irmãos que eram namorados, né? E ele pegou e deu a resposta dele, a opinião dele a respeito disso, né? E ele fala né, tudo tem o seu lugar, sabe, meu irmão? Eu sempre falo isso, que todo lugar que você vai tem regra, sabe? Se você vai no clube tem regras, se você vai participar de algum clube social tem regras, né? Se você vai ali, meu irmão, no cinema tem regra, se você vai no shopping tem regra, então se você vai ali num parque tem regra, todo lugar tem regra, tem normas a serem seguidas e se você não segue essas normas, você é convidado a deixar aquele lugar, né? E nós aceitamos isso na maior naturalidade. Certa vez, lembro que eu e o André, o evangelista, a gente foi fazer queixa ali na Polícia Civil e o André estava de bermuda. Quando o André colocou o pé ali dentro da delegacia, o guarda que estava lá dentro, o policial civil, falou assim: você fica lá fora porque aqui dentro não pode entrar de bermuda não. Você faz favor, se você entrar aqui de bermuda eu vou te prender. E ele xingou o André mesmo, o André teve que sair, eu estava de calça, eu peguei, entrei, né, conversei com ele quanto é que estava acontecendo, o André teve que ficar do lado de fora olhando
né, e falando lá de fora, porque ele não poderia entrar, porque é regra, né, não poderia entrar lá de bermuda, senão era preso, né. Então o André Valadão, ele deu a sua opinião com relação a isso. Ele falou, justamente falou, gente, tudo tem o seu lugar, né? Se a pessoa, né, ele tem essa prática, que ele frequente os clubes que aceitam, né, esse tipo de prática, mas a igreja não é lugar para isso. E quando o André Valadão falou isso, meu irmão, mas os crentes bateram medo de tudo quanto é jeito, né? E nós precisamos de entender isso, que quando Deus nos chama, nós precisamos ter a nossa vida transformada, o velho homem ser ali transformado, sabe, meu irmão? Então, pastor, quem tem essa prática pode ir na igreja? Pode, meu irmão. Ele pode até ser batizado, ele pode até congregar, mas ele tem que abandonar a prática, né? É deixar o velho homem para trás, é ter a nossa vida transformada. E se a gente permitir que todas essas coisas, né, entre na igreja, assim, né, que todas as coisas que não são de Deus entrem na igreja, nós vamos estar vivendo como gentios, né? Nós não estaremos abandonando a velha prática, a prática né, que a gente praticava do pecado, e vamos deixar que a nossa própria vontade, porque a minha vontade, meu irmão, assim, por amar todas as pessoas, é colocar todo mundo para dentro. Mas, infelizmente, né, precisa ter uma transformação de vida. Porque senão, meu irmão, a gente começa a ter a nossa vida no sentido de que a nossa própria vontade, a nossa vaidade, ela vai obscurecer o entendimento da palavra de Deus, o entendimento das coisas de Deus. Então nós vamos passar a ter o pensamento obscurecido da própria vontade de Deus. Aí vai chegar um ponto que nós estaremos passando por cima da palavra de Deus para poder, meu irmão, com o nosso jeitinho, né, burlar aquilo que Deus tem nos ensinado. E quando Deus nos ensina, meu irmão, volto a falar o que eu falei no começo, né, é para o nosso bem, porque Ele sabe, né, que algumas práticas, alguns pecados, Ele vai ter uma paga, uma resposta lá na frente, né, porque Ele fala assim, ó, obscurecido de entendimento, versículo 18, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Nosso coração pode ser duro, não, meu irmão. Nós precisamos de abrir o nosso coração para as coisas de Deus, que fala assim, ó, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, né, ao pecado, para que, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas ele fala assim, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Sabe? Deus tem nos ensinar para a gente ver, ó, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, o jeito que a gente vivia no passado, né, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, né? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Sabe, meu irmão, quando Deus ele nos chama, ele nos dá todos esses caminhos, né? É para que a gente possa trilhar um caminho no Senhor que venha mostrar aí a vontade dele, sabe? Não podemos, meu irmão, mesmo que nós queremos às vezes, né? Que às vezes a gente quer, né? A gente quer dar um jeitinho, né? Mas não podemos ultrapassar o que está escrito, sabe? João fala que tudo aquilo que ultrapassa o que está escrito, que seja anátema, que seja considerado amaldiçoado, sabe, meu irmão? Então, quando nós nos entregamos para Cristo, nós precisamos de entender que a gente se entregou, irmão, não foi por força, não foi por violência, sabe? E quando nós compreendemos, meu irmão, que nem é nós entregarmos para Cristo, é que Ele tem o melhor para nós. A gente fica falando, Deus tem o melhor para mim, Deus pensa nas coisas materiais. Não, meu irmão, Deus quer que você viva bem um relacionamento, Deus quer que você viva bem aí no seu emprego, Deus quer que você viva bem nos cursos que você pratica, Deus quer que você viva bem na sua saúde, que você não venha lá na frente enfrentar problemas de saúde, câncer. É claro, meu irmão, que ninguém está livre disso, mas quando Deus vem aí
nos alertando, meu irmão, é porque Ele quer que nós possamos ter uma vida tranquila, sabe? Irmão, é coisa tão simples. Deus é assim, Deus é cuidador, né? Porque quem ama, cuida, né? Desde lá quando você lê a Bíblia, meu irmão, e a gente fica pensando, né? O povo no passado que estava ali caminhando no deserto, né? Ele estava caminhando no deserto, aquele povo não tinha banheiro, não, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Eles ficavam andando no deserto, paravam um pouquinho e montavam acampamento. E na hora de fazer as necessidades básicas, como é que era? Né? Eles estavam na areia, que era deserto, não é? Aí lá dentro da tenda dele, cavava um buraquinho e fazia cocô lá dentro da tenda, tampava, né? Não era assim não, irmão, porque o cheiro ali, né? Ou por exemplo, alguém podia passar por aquele lugar ali e pisasse, né? Aí o cocô já contaminado entrava no pé da pessoa ali e ele levaria doença para o acampamento. Aí Deus ensina eles até a fazer cocô, né? Falando assim no sentido mais amplo da palavra, Deus fala assim, olha, quando vocês for fazer as suas necessidades, né? Que vocês saiam do arraial, caminhe tantos metros para frente, faça um buraco, faz o cocô lá, né? Faz suas necessidades lá, tampa. Porque se você deixar destampado, o mosquito pousa e vai lá para o acampamento levando doença, aí você estampa e volta lá para o acampamento. Então, meu irmão, por que Deus fez isso? Ah, pastor, Deus estava cuidando daquele povo, irmão. Porque Deus sabia que eles poderiam trazer doença, e naquela época não é igual hoje não, meu irmão. Olha para você ver, com a tecnologia que nós temos hoje, nós enfrentamos essa pandemia que alastrou para o mundo inteiro aí. Olha a dificuldade que foi, meu irmão. Você sabe disso, olha tanto de gente que perdeu a vida, tantas famílias hoje que choram, sabe? Por um vírus que entrou aí, fez tantas desgraças aí, né? Que acabou com a vida, ceifou a vida de muitas pessoas. Agora você imagina naquela época que não tinha tecnologia de remédio, era tudo natural ali, né? E se pegasse uma pandemia no meio de um arraial daquele, né? Morria todo mundo, irmão, sabe? Então Deus veio com o seu cuidado, cuidando deles. E aquilo ali é uma figura para a humanidade hoje, de que Deus ele quer cuidar de nós. Mas nós não podemos permitir, meu irmão, que o nosso pensamento, a nossa própria vontade de achar que eu gosto daquilo, né? E eu vou praticar aquilo ali, né? E que aquilo ali venha obscurecer a vontade de Deus na nossa vida. Irmão, eu sempre prego, eu sempre falo que Deus quer o melhor para você, sabe? Deus quer o melhor para nós. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história. Deus sempre quis, meu irmão. Desde quando fala assim, Deus quer mudar a sua história, não é no sentido individual só não, é no sentido global, sabe? Deus quer que o homem mude, sabe? Deus quer que o homem cuide da natureza, Deus quer que o homem cuide dos animais, né? Olha para você ver, meu irmão, tantos animais, a Marinês outro dia estava até chorando aqui, porque viu na reportagem os animais ali que morreram queimados, sabe, meu irmão? E muitas vezes por ganância, sabe? Eu tenho as minhas dúvidas, nós vivemos debaixo assim, do nosso pensamento, da nossa vaidade, do nosso querer. O homem vive debaixo do seu querer, sabe? Cortou as verbas que vai para a Amazônia. Eu nunca vi a Amazônia pegar fogo tanto desse jeito, irmão, sabe? E talvez porque não vai verba para lá, e eu fico pensando, né? O pessoal está acostumado, né, a meter a mão na sacola, né? Eu não vou falar aqui, está acostumado a tirar um pouco para eles em tudo que faz nesse país, alguém tem que tirar uma vantagem, né? Aí o que acontece? Tudo que o governo, né, seja lá qual presidente for, se fosse um, se fosse o outro, fizer alguma coisa nesse sentido, meu irmão, vai haver protesto. É igual tá aí queimando os ônibus aqui em Belo Horizonte, porque lá na cadeia tá tendo maus tratos. É a mesma coisa, meu irmão, né? Quando se fecha um lado, a ganância é tanto, fala, então vamos meter fogo em tudo aqui, cair, manda dinheiro para cá, né? Os hospitais tudo falindo, né? O governo fechando para que não pudesse ter roubo, né? Aí veio essa pandemia, fecha a cidade toda para quê? Para que manda dinheiro para os estados. Aí mandou dinheiro para os estados, infelizmente, meu irmão, alguns governadores que compravam um respirador a 30 mil, né, que já é muito caro, 30 mil é preço de carro para ter um respirador, mas é um equipamento que salva vidas, né? Mas poderia ser mais barato. Passaram a comprar o respirador a 130 mil, e muitos deles nem funcionavam. De tanto, meu irmão, gente
né, tirando o tiquinho daqui, aí quando vai falar, né, ah não, mas tem que ter lucro, tem que tirar, né, então porque essa pessoa, meu irmão, ela está vivendo no seu próprio pensamento, na sua própria vaidade de pensamento, porque se ele pensasse no seu semelhante, como Deus quer que nós pensamos, se ele pensasse no seu próximo, como Deus tem nos chamado a pensar, sabe, talvez aí não morreria tantas pessoas assim, sabe, muitas famílias não estariam chorando nessa hora, não é verdade? Então, meu irmão, Deus quer mudar a história, não é só individualmente, não, é da nossa nação, sabe? Deus queria mudar a história da nossa nação, mas nós precisamos entender que a vaidade do nosso próprio pensamento obscurece o entendimento das coisas de Deus, né? Então não permita que isso aconteça no teu coração, meu irmão. Quando você tiver a sua vontade, quando você tiver o seu querer, e ele for contra a palavra de Deus, entenda que Deus, ele sabe mais do que nós, irmão. E ele quer o melhor para nós. Então ceda no teu coração, sabe? Às vezes, minha irmã, é melhor você usar a roupa um pouquinho mais compridinha, né? Mas Deus vai estar cuidando de você, né? As pessoas não vão falar mal de você, né? Ah lá o crente, ah lá, né? Não vai escandalizar, né? Você, né, meu irmão, que aí, né, o homem, né, que gosta de olhar as mulheres na rua e mexe, né, e passa a olha lá, o fulano de tal tá mexendo com as... Sabe, meu irmão? E Deus fala só, não faça isso, porque se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, né, você já adulterou com ela. Mas por que Deus fala isso, meu irmão? Porque, meu irmão, quando a gente olha e deseja no coração da gente, a gente já está pecando, sabe? E por que que é isso? Aí quando você vai olhando e deseja, e desejando, olhando e desejando, chega uma hora que você não aguenta, você erra, você peca, você cai, sabe? Então Deus fala assim, então é melhor você nem olhar, né? E fala ainda, né? Se o teu olho te faz pecar, né? Tira ele, te arranca ele, né? E é melhor você entrar com o olho só no céu do que com os dois esbugalhados no inferno, né? Então, mas não é para você arrancar o olho não, viu, irmão? É sentido figurado. Me ajuda aí, né? Igual o irmão passou aí, eu vou terminar aqui já um pouquinho, né? E o pastor falou que ele não era humilde, sabe? Ele chegou em casa e queimou os ternos dele e tudo. Queimou todos os ternos que ele tinha, porque ele falou que os ternos dele era caro, era bom. Ele ia queimar, queria usar a roupa mais humilde, né? E a humildade não estava na roupa, né, meu irmão? Estava no caráter dele. Então nós precisamos de entender essas coisas aí, tá bom? Então tem coisa que é no sentido figurado, né? Então o que Deus está falando é o seguinte, olha, se você olhar para a mulher que te faz pecar, não olhe, irmão, olha para o outro lado, né? Desvia o teu olhar, não é verdade? Então, quando nós fizemos isso, meu irmão, é porque Deus quer cuidar de nós. Permita que Deus cuide de você. Não permita que a vaidade do seu próprio pensamento venha obscurecer o entendimento de Deus, tá bom? Que o entendimento de Deus possa ser claro na sua vida, possa ser forte na sua vida, possa mudar a tua história, possa abençoar a tua casa, a tua família, possa te fazer prosperar, possa fazer você, meu irmão, ser um homem ou mulher de Deus, né? Um cristão verdadeiro, sabe? É isso que é a palavra de Deus. Muitas pessoas têm a palavra de Deus como mandamento, como regra, e eles não aceitam isso. Mas a palavra de Deus, meu irmão, ela não é isso. A palavra de Deus, meu irmão, é um manual de vida. É algo que vai fazer com que você possa viver bem e experimentar o melhor de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que você possa aí, em nome de Jesus, né, receber mais e mais das coisas de Deus, tá bom? Que Deus venha aí te ajudando, né? Permita que Ele te ajude, em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e por todo sempre, amém?